Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Já parou para pensar que algo que a gente faz todo dia sem nem perceber, como a posição em que a gente dorme, pode ter um impacto direto na saúde do nosso coração? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que investiga exatamente isso, essa ligação entre como dormimos e uma condição cardíaca bem séria. Essa é a grande pergunta, né? Parece até meio estranho pensar nisso, mas os dados sugerem que existe sim uma conexão que vale muito a pena a gente investigar. Então vamos juntos desvendar esse mistério. Bom, antes da gente entrar de cabeça nas posições de dormir, vamos preparar o terreno. É importante entender o contexto geral. A relação entre uma boa noite de sono e a saúde do coração é um campo que a ciência tem olhado com cada vez mais atenção. O foco da nossa conversa de hoje é angina pectoris. Para simplificar, pensa nela como um sinal de alerta do coração. É aquela dor ou desconforto no peito avisando: ei, atenção, não está chegando oxigênio suficiente por aqui. Entender isso é a chave para tudo que a gente vai ver a seguir. E por que isso é tão importante? Dá uma olhada nesse número, 43,6%. Em um estudo de 15 anos, que é a base da nossa análise, quase metade dos participantes teve pelo menos um episódio de angina. Isso mostra que o problema é bem comum, o que torna qualquer fator de risco que a gente possa mudar algo super relevante. Certo. Agora vamos afunilar a nossa investigação. A pergunta é, será que a posição em que a gente passa, sei lá, um terço da vida, realmente faz alguma diferença para o nosso coração? E a base para essa análise é muito sólida. Os dados vêm do Sleep Heart Health Study, um estudo gigantesco e de longa duração. A gente está falando de quase 6.000 pessoas acompanhadas por mais de uma década. Isso dá um peso enorme para os resultados, não é mesmo? E então, o que essa montanha de dados revelou? Chegamos agora ao coração da descoberta. Prepara aí. Tá aí, preto no branco. A posição supina, ou seja, dormir de barriga para cima, foi ligada a uma frequência maior de episódios de angina. Então o ponto crucial é este. A posição em que dormimos parece, sim, importar. Agora, um número que ajuda a gente a entender essa relação. 3%. Eu sei, à primeira vista pode não parecer muita coisa, mas calma, vamos entender o contexto. Olha só que interessante. O que esse número quer dizer é o seguinte: para cada 10% a mais de tempo que uma pessoa passa dormindo de costas, o risco de ter um episódio de angina sobe em 3%. Isso mostra uma associação estatística bem direta e significativa. Mas por quê? Por que isso acontece? Não adianta só a gente saber o quê, a gente precisa entender o porquê. Então vamos dar uma olhada na biologia por trás dessa descoberta. E aqui fica muito clara a diferença. Quando a gente dorme de costas, o corpo tende a ativar mais o sistema de luta ou fuga, sabe? Isso aumenta o volume de sangue que o coração bombeia, o débito cardíaco, ou seja, coloca mais estresse no coração. Em compensação, dormir de lado, principalmente do lado direito, parece acalmar o sistema, promove um equilíbrio, um estado de recuperação. Faz todo sentido, né? Com base em tudo isso, o que pode ser feito na prática? Vamos ver como essas informações se transformam em conselhos úteis e o que a ciência ainda precisa descobrir sobre o assunto. A aplicação prática é bem direta. A primeira dica é tentar começar a noite já dormindo de lado. E para quem se mexe muito, uma boa ideia é usar travesseiros para dar um apoio, sabe? Atrás das costas ou entre os joelhos. Isso ajuda a manter a posição por mais tempo. São pequenas mudanças que podem ter um impacto bem positivo. Mas é muito importante ter uma visão equilibrada. A ciência avança com cautela. Esse estudo mostra uma correlação, ok? Ele não prova que dormir de costas causa angina. Além disso, os resultados podem não valer para todo mundo, já que a população estudada era bem específica. A pesquisa também não diferenciou o lado esquerdo do direito e mediu a posição por uma noite só. Tudo isso são pontos importantes para futuras pesquisas. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Nós já ouvimos muito sobre higiene do sono, ter horário regular, evitar telas, mas talvez seja a hora de começar a pensar na higiene postural do sono. Já imaginou? Um simples ajuste na forma de deitar pode ser uma nova ferramenta para cuidar da saúde cardíaca? Fica aí o pensamento. Agradecemos muito a sua atenção e se curtiu essa análise, fique de olho aqui no canal para mais conteúdos que conectam a ciência e o nosso bem-estar do dia a dia. Até a próxima!